Cá estamos, mais esse estudo para a gente fazer hoje nossa live de número 5. Aos pouquinhos o pessoal vai chegando, Heloísa chegando aí, boa noite. Vamos dar uns 5 minutinhos para ver se entra mais gente. Dora chegando, boa noite. João chegando aí, vai juntando. Weber, boa noite, Dora. E quantos formos, estaremos bem, porque, como disse o nosso Mestre Jesus, né? Se tiver 2 ou mais reunidos falando em meu nome, ali eu estarei com eles. De modo que, para a gente, quantos de nós chegarmos aqui, vai ser uma gratidão, e a gente poder fazer junto esse estudo vai... Eu não tenho dúvidas nenhuma de que vai ser muito bom para a gente. Pati, Jamila, Flávia, Marquinhos, Dani, boa noite a todo mundo que está chegando aí. Muito bom estar encontrando vocês. E é muito importante para esse estudo, Noves fora o fato de ser... Rose chegando agora também, bem-vinda. Noves fora o fato de ser algo que eu falo daqui, vocês vão acompanhando daí e trazendo as mensagens, as reflexões que ajudam. Eu trato por estudo pelo seguinte, eu não pratico nada do que eu falo aqui, né? Assim, para mim praticar isso tudo é muito difícil, muito difícil, muito difícil mesmo. Eu ouço às vezes muitas pessoas me darem um feedback falando assim, olha, pô, parabéns, você fala bem. Não é uma novidade, eu realmente falo, nunca tive muitos problemas para falar em público, para falar, sempre foi algo que me foi muito fácil. Então às vezes é muito bacana para mim falar sobre Emmanuel, falar sobre Jesus, falar sobre os exemplos que são trazidos, e pode dar uma falsa impressão de que essa fala toda ela seja de uma via de mão única. Não é. Os meus familiares, principalmente em momentos como esse de pandemia, eles sabem de todas as limitações que eu enfrento. E tudo isso que nós estudamos aqui é um aprendizado que eu busco para mim, e eu vivencio as dificuldades e os desafios de colocar isso aqui em prática. Então, assim, é muito importante compartilhar com vocês esse estudo na condição de alguém que, assim, olha, dessas 5 lives que nós fizemos até agora, se eu tiver colocado 1% de algo que nós estudamos aqui em prática, eu terei evoluído muito, porque é tudo muito difícil, é realmente um grande exercício, é uma grande oportunidade que a gente está tendo agora, né? Então são oportunidades que a gente está tendo de lidar com essas sombras, com as luzes que nós temos. A Andressa está dando boa noite Andressa. Saskia, prima querida, boa noite, bem-vinda. Dani, boa noite. Daniel entrou também. A Andressa fala muito sobre essa questão de luz e sombras. Nós estamos aí nos acendendo, é a hora da candeia sair debaixo do alqueire e a gente trazer à tona essa luz que temos dentro de nós. Mas não é um caminho fácil, não é uma jornada fácil. Para mim é muito mais fácil falar em lives sobre Emmanuel do que sozinho, sem ninguém olhando, vivenciar o que Emmanuel pede para ser vivenciado. Para mim é muito mais difícil, muito mais difícil. Então eu agradeço muito que nós consigamos estar aqui juntos,
porque é muito enriquecedor para mim e muito revigorante, por acreditar que assim, cara, não estou sozinho, tem mais gente, tem gente junto, né? Tem quem acredite e a gente vai aprendendo em comunhão, né? Comungando aí desse aprendizado. Isso é muito importante. Então hoje, como nós estávamos combinados, a gente está no Vinha de Luz. Quem tiver o livro e quiser se sentir à vontade para acompanhar, né, da coleção Fonte Vivo, a gente está no Vinha de Luz, no seu capítulo 31, de ânimo forte. Olha o Luiz aí, entrou também. Boa noite, Luiz. Obrigado aí por você estar junto com a gente. E esse capítulo 31, ele é fundamental em momentos como esses, que a gente atravessa de muitas dúvidas, de muitas incertezas. Quem teve a oportunidade de escutar algum dos 5 minutos, eu não sei se foi de hoje ou de ontem, em que eu abordava um capítulo chamado Falsos Discursos, do livro Fonte Viva. Nós estamos vivendo momentos em que nós estamos enfrentando muitos discursos, e isso nos deixa muito duvidosos, com muitas incertezas. E a incerteza, ela é uma pancada que atinge diretamente o nosso ânimo, né? A nossa ânima. Por isso que, inclusive, entre os médiuns existe a questão do animismo, né? E é importante que para a tarefa mediúnica, né, para aquele que vai intermediar dois cenários, quer seja uma situação espírita, quer seja uma situação real, o intermediador, ele tem que ter uma ânima muito forte, né? Se você pegar, por exemplo, quem é da área de direito, sabe que existem situações de mediação de conflitos. O mediador é alguém que tem que ter um ânimo forte, porque ele tem que trazer uma questão conflitante e, ao mesmo tempo, ele tem que aparar determinadas arestas. E só se faz isso com ânimo forte. Por isso que se diz do médium, do medianeiro, daquela pessoa que tem por compromisso transitar informações entre o mundo espiritual e o mundo material, que a ânima, o animismo, faz parte do processo. Porque o médium tem que ser alguém que tenha vigor também. Tem que ser alguém que não apenas empreste o seu material físico para disseminação do saber espiritual. Tem que ser alguém que o faça revestindo aquele saber com vigor, com crença, com ardor. Por isso a importância do ânimo, da ânima, da alma, né? E o capítulo 31 vai falar do ânimo forte. E o ânimo é algo que é diretamente atingido num momento como esse, num momento de pandemia. Muitas pessoas não passarão pelo problema do vírus. A maioria das pessoas do mundo não passará pelas piores consequências que o novo coronavírus promove. Porém, é seguro dizer que a maioria das pessoas do mundo terá impacto nos seus ânimos, nas suas certezas, nas suas formas de viver por conta dessa situação. Então, manter o ânimo é um desafio enorme num momento como esse. E por isso é que a gente busca leituras como essa. Não à toa, Emmanuel vai pegar uma carta, a segunda carta de Paulo a Timóteo, que ele endereça a Timóteo, que é um companheiro dele, né? Em que ele fala o seguinte: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, amor e moderação. Então vejam que na própria carta de Paulo, em que ele endereça a Timóteo, mas obviamente ele estava endereçando a toda a comunidade que tinha por obrigação manter o ânimo da palavra crística, depois que Jesus já não estava mais entre os homens,
A recomendação de Paulo é a lembrança de que Deus não nos colocou um espírito de temor. Pelo contrário, nos colocou um espírito de fortaleza, um espírito de amor e de moderação. Por que é importante Paulo falar em moderação? Porque também nesse espírito não pode entrar uma crença de que, não, mas como Deus me deu o espírito do destemor, eu enfrento tudo, sem em momento nenhum ter o raciocínio. Não, é com moderação. Eu não preciso ceder ao pânico, mas eu posso ter moderação na forma como eu lido com os perigos, com as incertezas. Paulo sempre foi muito utilitário das palavras e sempre trouxe palavras muito certas. Por isso que Emmanuel constantemente traz as suas cartas aqui para abrir os seus textos, né? Emmanuel então vai discorrer conosco. Não faltam recursos de trabalho espiritual a todo irmão que deseje reerguer-se, aprimorar-se, elevar-se. Eu gosto muito de enfatizar que Emmanuel, em diversas vezes, ele marca nas suas frases a ausência de qualquer condicionante. Ele não põe condições. E Emmanuel não faz isso de forma descabida e de forma inconsequente. Ele faz isso de maneira absolutamente consciente. Então, quando ele diz que não faltam recursos de trabalho espiritual a todo irmão, ele está dizendo que qualquer pessoa que queira se reerguer, se aprimorar e se elevar, contará com recursos espirituais para isso. Qualquer pessoa. Não há ninguém que possa se dizer desprovido de auxílio da providência divina, se desejar de verdade se reerguer, se aprimorar e se elevar. Isso que Emmanuel está deixando claro na sua primeira frase. Não há ninguém que vai estar desprovido da providência divina. Ninguém. Ou seja, não falta trabalho espiritual para ajudar a quem quer ser ajudado. Ele já abre dizendo isso para a gente. Lacunas e necessidades, problemas e obstáculos desafiam o espírito de serviço dos companheiros de fé em toda parte. É isso. Falta, escassez, problemas, dificuldades, obstáculos, coisas que acontecem que nós não estávamos esperando. Isso desafia todo mundo que tem fé. A gente acha que é só com a gente. A gente tende, inclusive, naturalmente, sem perceber, a colocar o nosso problema como se ele fosse maior do que qualquer outro problema que algum irmão nosso tenha. Eu mesmo, não sei vocês, quem me conhece sabe que eu já comentei isso. Eu brigo com Deus muitas vezes. Muitas vezes eu mesmo, em pensamento, olho, vou na janela, olho para cima e digo, Deus, você mandou errado isso para mim. Eu estou passando por coisas muito maiores do que as pessoas que estão comigo. Nós nos julgamos assim. Porque, curiosamente, faz bem para o nosso ego nós sermos maiores até no sofrimento. É uma das maneiras de nós expressarmos a nossa vaidade, quando dizemos que sofremos mais do que outras pessoas. Então isso acontece, isso é natural. Mas Emmanuel vai trazer para a gente que isso acontece com todo mundo. É uma realidade que você pode olhar para qualquer pessoa. Quem tiver o Instagram mais feliz do mundo, quem tiver o Facebook com as fotos mais maravilhosas, tenha certeza que essa pessoa passa por lacunas, por necessidades, por problemas e por obstáculos, porque isso faz parte de qualquer existência no meio de um mundo de provas e expiações como o nosso. Só que Emmanuel vai nos lembrar uma situação que é muito pertinente. A ignorância pede instrutores.
A dor reclama enfermeiros. O desespero suplica orientadores. Ou seja, todos esses problemas pelos quais nós passamos e que Emmanuel nos relembra que são comuns a todos os irmãos da nossa caminhada, eles pedem alguma coisa. Quem não sabe, a ignorância, ela pede instrução. Ou seja, há que ter alguém que instrua aquela pessoa que não sabe. A dor reclama enfermeiros. Não nos faltam exemplos diante da situação pela qual o mundo atravessa. As equipes de saúde que estão na frente da batalha diante do novo vírus estão aí mostrando que a dor pede muito esse auxílio, essa ajuda. O desespero suplica orientadores. Então essas dificuldades que nós atravessamos, elas também se constituem oportunidades para o trabalhador da seara espiritual. Porque Emmanuel vai perguntar uma questão que deve nos tocar fundo no coração. Pergunta o seguinte: onde, porém, os que procuram abraçar o trabalho por amor de servir? Cadê aquelas pessoas que querem trabalhar não pelo que será pago, mas por amor ao serviço? Cadê? Porque existem os ignorantes que estamos pedindo instrução. Existem os doloridos que estamos pedindo enfermeiros. Existem os desesperados que estamos suplicando orientação. E cadê aqueles que querem abraçar a instrução, abraçar a enfermaria, abraçar a orientação por amor à causa de servir? Essa é a pergunta de Emmanuel. Para todos nós. Para todos nós. Onde é que estamos? Onde é que nós estamos nesse momento de dificuldades? Com raras exceções, veja como Emmanuel, lá no início do capítulo, ele disse que todo irmão que desejar elevar-se, reerguer-se ou aprimorar-se, receberá auxílio espiritual, não lhe faltará. Ali ele não fazia condicionantes. Agora Emmanuel diz o seguinte: com raras exceções, ou seja, ele já está colocando uma condição. Então, quando Emmanuel não faz condicionante, é porque não há. Porque quando houver condições, ele será o primeiro a colocar. Como nessa fala, em que ele diz: com raras exceções, observamos, na maioria das vezes, a fuga, o pretexto, o retraimento. Quer dizer, muitas vezes, quando a gente vê o ignorante pedindo uma ajuda de instrução, as pessoas com dores pedindo uma ajuda de enfermagem, as pessoas desesperadas suplicando por uma orientação amiga, e nós temos oportunidade de sermos aquele que vai levar alguma coisa, o que a espiritualidade enxerga, na maioria das vezes, com raras exceções, diz Emmanuel, é a fuga, é o retraimento, é o pretexto, a desculpa. Não, mas eu não posso ajudar porque eu estou com um problema. Não, mas eu não posso ouvir porque eu tenho que falar. Não, mas eu não posso socorrer porque a minha dor é maior que a do outro. E já dizia a espiritualidade que quem seca a lágrima do seu irmão não encontra tempo para chorar. Quem abraça o serviço de secar o pranto alheio não encontra tempo nem espaço para o seu próprio pranto. E é isso que Emmanuel nos lembra aqui. É isso que Emmanuel nos traz de maneira muito forte com essa pergunta. E aí ele vai dar alguns exemplos. Aqui há um temor de responsabilidade. Não acho que é muita responsabilidade para eu assumir essa tarefa aqui. Não, acho melhor não. Não sei se eu estou preparado ainda. A gente acha que só pode assumir quando está mega preparado. Nos viciamos em nos colocar em posição de vítima.
E a vítima, como lembra a Andressa, ela nunca está preparada. Então há um temor de responsabilidade. Ali, outro exemplo, receios de crítica. Não, mas será que se eu for ajudar, eles não vão achar que eu estou ajudando errado? Ou então assim, eu fui ajudar e ele foi grosseiro comigo, não faço mais. Porque eu receio a crítica. Eu tenho medo do que vão nos falar, do que vão falar de mim, do que falarão do meu nome. Né? Acolá, pavor de iniciativa em benefício de todos. Isso aqui é uma coisa que é muito comum também entre nós humanos. Será que se eu fizer uma iniciativa em favor de todo mundo não vai faltar para mim? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Como é que eu vou dividir esse pouco aqui por todo mundo? Talvez quando eu queira eu não tenha. Então são alguns exemplos que estão aí pulverizados pelo mundo e que a espiritualidade encontra dificuldades para que nós, que nos declaramos espiritualizados, através de qualquer segmento religioso, de qualquer fé que nós professemos, nós nos comprometemos com a espiritualidade. E aí a gente chega, não, mas peraí, tenho medo disso aqui ser muita coisa para mim, acho que eu não vou dar conta, acho que não vai ficar tão perfeito como eu quero. E aí se não ficar tão perfeito vão criticar. E talvez eu ainda dou e quando eu for pegar a minha parte não vai ter nada. Isso que Emmanuel está trazendo são os nossos pensamentos. Aí ele vai trazer uma outra questão. Como poderá o artista fazer ouvir a beleza da melodia se lhe foge um instrumento? Como que o artista mostra a sua obra se ele não tem um instrumento pela qual passa a sua obra? Nós somos esses instrumentos. E ele vai dizer isso na frase seguinte. Nesse caso, temos em Jesus o artista divino e em nós, outros, encarnados e desencarnados, os instrumentos dele para a eterna melodia do bem no mundo. Reparemos bem nas palavras que Emmanuel escolheu. Reparemos bem. Reparemos bem. Jesus é o artista. Nós, encarnados ou desencarnados, somos os instrumentos que ele, Jesus, nosso irmão maior, vai se utilizar para a eterna melodia do bem no mundo. Então, olha o tamanho da nossa tarefa de cooperação crística. Porque não é uma melodia que vai começar a tocar e trazer uma melhora para o mundo, mas daqui a pouco, como as canções a gente escuta no rádio, daqui a pouco se encerra. Não, é a eterna melodia do bem no mundo. Essa é a tarefa que Jesus espera a gente. Ele espera que nós estejamos ao lado dele para que nós possamos ofertar ao mundo a eterna melodia do bem. E ele ainda dá um desconto para a gente. Porque ele diz, aquele que vier comigo, o jugo é mais suave. E o meu fardo ainda é mais leve. Jugo, uma vez eu fui ler isso para poder entender. Jugo é aquele equipamento que os bois, quando estão em dupla, utilizam para puxar a carroça. Então você prende na cabeça de um boi e prende na cabeça do outro. E os bois utilizam o jugo para puxar a carroça. Jesus está dizendo para a gente o seguinte: se você ficar do meu lado, o teu peso vai ser mais leve, é mais suave. E o fardo, que é a roupa que a gente tem que se vestir para ir para a batalha, para ir para o fronte, fica mais leve.
e ainda assim nos garantindo que vai ser mais tranquilo se a gente atuar do lado dele, ele ainda está com falta de trabalhador. Ele ainda não está conseguindo operar a melodia eterna do bem no mundo, não porque ele não tenha condições para tanto. Não façamos essa análise equivocada de Jesus. Como a Mônica disse, ele espera a nossa evolução. Como diz a Heloísa, o trabalho coletivo. Ele depende de nós para que nós ajudemos uns aos outros. Tanto assim que ele disse isso muito claramente. Eis o maior dos mandamentos. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. O exemplo está ali. Está ali, claro. É seguir nosso guia e modelo. Essa é a importância. Só que ele ainda está esperando. Nessa dualidade que a Andressa comentou, do perfeccionismo que nós temos, com a nossa vaidade, ele está ali aguardando que a gente pare com a questão frívola e vá para o trabalho. Deixa quem quiser criticar, criticar. Se não ficar perfeito, mas ficou bom, tá ótimo. O ótimo é inimigo do bom. Se não vai sair exatamente como se imaginava, pelo menos saiu. E se saiu, já houve movimento. E se houve movimento, já está mais animado. Não está inanimado. Não está inerte. Jesus está ali, aguardando pela gente. Aguardando por essa atitude positiva que a Rose lembra, diante das situações que nos são colocadas como convite ao exercício de uma espiritualidade que nós mesmos nos colocamos. E isso que a Silene lembra é muito importante. Porque Jesus coloca como os dois principais mandamentos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Nisso há uma fraternal pegadinha. Porque pode parecer que Deus seja um ser muito vaidoso, porque inclusive se coloque em primeiro lugar, ou seja, antes de eu amar ao próximo como a mim mesmo, eu tenho que amar a Deus sobre tudo. Aí reside a grande questão. Eu só posso amar a Deus sobre todas as coisas quando eu conseguir amar ao próximo como eu amo a mim mesmo. Não há nenhuma incoerência, pelo contrário. Esses dois mandamentos que Jesus traz, na sua verdade, são a maior coerência do verdadeiro amor. Porque quando ele diz que é preciso amar a Deus sobre todas as coisas, a Silene lembra que isso é pelo trabalho do exercício do amor ao próximo. E só assim, amando ao próximo como amo a mim mesmo, é que eu de fato consigo amar a Deus sobre todas as coisas. Por isso Jesus diz que são os dois mandamentos mais importantes. Porque um não é feito sem o outro. Porque eu só consigo amar a Deus quando eu amo o outro. Porque Deus só se revela para mim no outro. Se não houver outro para mim, não há Deus. Se eu me afasto do outro, eu me afasto de Deus. Eu preciso do outro para ter a revelação divina. Por isso Jesus depende de nós. Vós sois deuses. Ele falou. Ele falou. E por isso que ele conta com a gente. Porque ele sabe. A gente está olhando para a gente e está vendo o grão de mostarda. Jesus não. Ele já está vendo a árvore frutificando. Ele sabe do que nós somos capazes de proporcionar. E é por isso que ele conta com a gente. Por isso a caridade de todo coração. O outro é nosso espelho. Como lembrou Michele, como lembrou Silene. Quem quer, quem tem vontade de fazer, faz. Sem colocar condições, como lembra o Luiz. É isso. Eu faço. Eu faço o que eu posso fazer.
Não é o melhor do mundo. Não é que eu faço melhor que o outro. Não. Eu faço o que eu posso fazer. E quando eu faço no limite do que eu posso, significa que eu estou fazendo no limite das minhas condições. E se eu estou no limite das minhas condições, é que eu estou utilizando tudo aquilo que me foi provido por Deus para utilizar. E eu estou, de fato, me dispondo ao trabalho da minha essência, como lembra a Heloísa, que é uma essência divina. Né? Aí, fazendo coro ao que disse o Luiz, Emmanuel vai dizer o seguinte. O Luiz falou, né? Quem quer fazer, faz. Não impõe condições. Olha o que Emmanuel vai dizer. Se algemamos o coração ao medo de trabalhar em benefício coletivo, como encontrar serviço feito que tranquilize e ajude a nós mesmos? Quer dizer, se eu prendo meu coração na impossibilidade de fazer algum trabalho coletivo, como é que eu vou reclamar que eu recebo algum benefício? Se eu não cultivo o jardim comunitário, como que eu vou reclamar que eu não estou sentindo o perfume das flores? Essa é a pergunta. Eu preciso participar, fazer algo que trará bem a muitos, para poder em determinado momento usufruir daquilo que todos coletivamente estamos construindo. Porque é de todos, não é de apenas um. Como recolher felicidade que não semeamos? Ou amealhar dons de que nos afastamos suspeitosos? Como que eu posso querer colher uma planta se eu nunca semeei? Eu preciso ter semeado. E talvez inspirar outros a semearem. E de repente eu começo semeando uma mudinha, e dali nasce um broto, e sem saber eu inspiro outras pessoas, que semeiam outras mudas, e surgem outros brotos, e de repente, sem perceber, eu já não sei nem mais qual é a minha muda. Nem qual daquelas plantas foi a que eu plantei, porque pouco importa. A questão não é de autoria, a questão é de resultado. Não é de quem assina, mas é do que a obra é capaz de transmitir. E nós não podemos nos permitir manter o coração algemado, como diz Emmanuel, ao medo de trabalhar em benefício de todos. Senão, como lembra o João, nós enterramos o talento. Nós estamos enterrando o nosso talento. E o nosso talento, ele tem que multiplicar. Porque é através da multiplicidade dos nossos talentos que se multiplicam os talentos de quem está ao nosso redor. E quando nós vemos, isso é benefício de nós mesmos. Isso é benefício de nós mesmos. Emmanuel então vai fazer o fechamento do capítulo de Ânimo Forte. Veja como só refletir sobre isso já nos traz um ânimo diferente. Já nos coloca sob um outro ponto de vista. Sou semeador de mim. Exatamente isso, Andressa. Eu sou semeador de mim. Já nos coloca o ego, como lembra a Heloísa, em outro patamar, em outro ponto de vista, sob outra ótica. E Emmanuel vai então fazer o fechamento, dizendo o seguinte: onde esteja a possibilidade de sermos úteis, avancemos de ânimo forte para a frente, construindo o bem, ainda que defrontados pela ironia, pela frieza ou pela ingratidão. Quer dizer, onde houver oportunidade de realizar o bem, pode ser um bem pequenininho, pode ser um bem que ninguém notará, pode ser um bem que ninguém notará. Madre Teresa de Calcutá, realizando aqueles trabalhos maravilhosos
maravilhosos, que talvez em nossa existência não cheguemos nem perto de realizar. Conta-se de que certa feita ela recebeu uma doação de um ditador sanguinário, um valor expressivo. E muitas pessoas foram ver qual seria a atitude de uma mulher como Madre Teresa, dedicada aos pobres, dedicada aos desvalidos, aos doentes, dedicada aos inválidos, diante daquele dinheiro proveniente de uma pessoa que exercia o mal. E Madre Teresa, com a sua sabedoria simplória, defrontada com a pergunta: se a senhora vai aceitar esse dinheiro? Ela responde: as nossas obras precisam desse dinheiro? E dizem para ela: não, precisam, mas vem de um homem que não é bom. E ela diz: quem sou eu, então, para impedir a esse homem a realização de talvez a única coisa boa que ele venha fazer na vida? Olha que beleza emocionante de ensinamento. Como eu posso ser a pessoa que vai impedir um homem tão mau de realizar uma única coisa boa na sua vida? Como diz a Luciana, quem sou eu para impedir que alguém pague todo o seu mal com algum bem? E assim ela silenciou toda e qualquer crítica àquele momento. E é o que Emmanuel fala para a gente. Se tem oportunidade de eu fazer algum bem, seja ele qual for, avança, faz. Mesmo que o que venha pela frente seja ironia, frieza, ingratidão, pouco importa. O que importa é o bem. Porque, conforme a palavra iluminada do apóstolo aos gentios, que era Paulo, né? Deus não nos deu o espírito do temor, mas de fortaleza para enfrentar qualquer ironia, de moderação para saber suportar qualquer frieza e de amor para suplantar qualquer necessidade egóica, egoística, de demonstração ostensiva de gratidão ao que eu faço, por amor a servir. Esse é o convite que Jesus está nos fazendo diante dessa situação que nós enfrentamos. Sempre haverá condições de nós realizarmos algum bem, de nós fazermos algo, por menor que seja, que vai fazer diferença na vida de uma pessoa, que vai inspirá-la a fazer melhor, que vai fazer algo melhor. Então, meus irmãos, que nós, diante da oportunidade do bem, não paremos, não venhamos a retroceder. Não nos preocupemos com críticas, com análises, com juízos, julgamentos, reconhecimentos. Nada disso há de nos importar. Façamos o bem, porque o bem seguramente nos retornará. Emmanuel já disse: todo o bem que fizeres será teu advogado em toda parte. Então, não nos importemos. Aceitemos esse convite, sigamos a lei do amor, como lembra a Heloísa, toda essa sabedoria de Emmanuel,
e que a gente possa promover esse bem da melhor forma que nos seja possível, através do outro, através do próximo. Eu, dia desses, tive a oportunidade, como quem não estava no início, eu havia dito que eu tenho uma facilidade em falar e às vezes consigo falar bem sobre esses textos de Emmanuel, mas confesso muita dificuldade em praticá-los. E houve um dia que eu estava realmente muito tóxico para as pessoas aqui de casa, muito irritado, brigando e não sendo um bom companheiro naquele momento. E eu reconheci aquilo. E foi um momento que eu me senti muito mal por ter feito mal a pessoas que estavam próximas de mim, pela minha impaciência, pela minha situação de irritado. E nesse dia eu tive que descer para pegar uma encomenda lá embaixo. E quando cheguei lá embaixo, fui abordado por 2 sujeitos em momentos distintos, pedindo ajuda, porque estavam com dificuldade, eles não queriam nem comida para se alimentarem naquele momento, mas queriam algo para levar para casa. Eu subi, consegui aqui com a minha esposa algum alimento e desci para entregá-los. Eles não se conheciam, pediram ao mesmo tempo. Quando eu desci, eu falei: meus irmãos, vocês me desculpem, a minha despensa também não está muito abastecida, eu só tenho isso aqui para entregar para vocês. E um deles virou para mim e disse assim: nós estávamos aqui conversando durante esse momento que você foi subir para pegar a doação, e nós chegamos à seguinte conclusão: nas últimas 24 horas, você foi a única pessoa que olhou nos nossos olhos. Então você pode achar que isso que você está me dando é pouco, mas a gente te agradece porque você parou para nos ouvir. E a gente tem mais de um dia que ninguém ouve a gente. E quando eles foram embora, eles não viram, pelo meu orgulho, mas eu me permiti ir às lágrimas. Porque naquele momento, através deles, e Deus é assim, se revela pelos outros, Deus estava me dizendo o seguinte: você não tem sido bom, você tem sido impaciente, tem sido irritado, você tem sido meio ruinzinho, mas você não é só isso. Não te preocupa, porque nós não somos só isso. Não somos nem apenas aquilo que é tão bom, nem apenas aquilo que é tão ruim. Nós estamos transitando e estamos aprendendo. Por isso que Emmanuel diz: diante da oportunidade de fazer bem, vá e faça. Como disse o Luiz, não imponha condições. Vá, porque Deus vai sempre nos lembrar: você não é só isso. Você é mais do que isso. Nós somos mais. E nós só somos porque estamos aqui juntos. E é por vocês estarem aqui comigo, nessa trajetória, nesse estudo, que eu sou verdadeiramente e eternamente grato. Porque sem vocês eu não conseguiria estar dando essa continuidade toda semana, cada dia, e aprendendo muito com isso. Então agradeço muito que cada um de vocês aí, na sua casa, no seu lar, ao terminarmos, faça a sua prece da forma como julgar melhor, dentro da sua profissão de fé, e que nós possamos entender que nós somos mais, porque nós estamos juntos. E nós vamos juntos superar não apenas essa situação, mas todas as situações que nos defrontarem. Vamos superar juntos. Então, a todos vocês, muito obrigado. O nosso estudo de hoje vai ficar no Instagram, vai ficar no YouTube. Fiquem à vontade para compartilhar. Flavinha, Dani, Andressa, Rose, Saskia, Michele, Luciana, Luiz, Silene, Heloísa, Dora, família Erkenstein da Dani, que está sempre presente. Enfim, gratidão demais por vocês estarem nesse grupo maravilhoso que está se construindo. E se tudo correr a contento, na semana que vem a gente está junto para mais um estudo. Gratidão a Emmanuel, gratidão a Chico, gratidão a Jesus por essa oportunidade. Fiquem em paz. Valeu, Marquinhos, valeu, Luiz, valeu, Weber, valeu, João, valeu a todos vocês. Na semana que vem, se Deus permitir, nós estaremos juntos. Obrigado, Mônica,
Valeu a todos vocês. Tchau, tchau. Até semana que vem. Fiquem em paz. Se cuidem.